Dia de Inter e noite de estreia no Colorado. Vamos projetar Monson e Internacional, que deve ser a primeira partida do técnico Paulo Pesolano. Quero falar também, gente, sobre algumas situações envolvendo o mercado da bola, possíveis saídas e também chegada de jogadores. Então fica comigo que eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Dia de Inter, hoje às 7 da noite, tem Monson e Internacional, direto do Paço da Areia, ou estádio Francisco Noveleto Neto, né, aqui na zona norte de Porto Alegre. E óbvio que a gente vai atualizar tudo aqui para vocês, tem muita coisa pra gente falar. Então já chega deixando o teu like, te inscrevendo, hypando o vídeo, né, para que a gente consiga chegar cada vez mais colorados, para ficarem bem informados sobre as últimas do nosso Colorado, tá bom? Vamos começar falando, gente, justamente sobre essa estreia do Paulo Pesolano, né? Ele estará na beira do gramado hoje, né, lá no Paço da Areia, e o Inter, né, dá um novo passo no seu planejamento, né? O Inter acaba dizendo que não há uma modificação no planejamento e há sim, né, a possibilidade de jogadores que estão, né, em melhor condição física na pré-temporada começarem a aparecer, a ter um pouquinho mais de ritmo de competição. Afinal, a gente está falando, né, de um campeonato brasileiro que começa em 13 dias. Então, claro que tem aí jogos pela frente no campeonato estadual. No domingo o Inter já tem de ir a Erechim para pegar o Ipiranga. Depois, né, tem o Inter de Santa Maria e o Grêmio no estádio Beira-Rio. E aí sim a estreia contra o Atlético Paranaense pela competição nacional. Mas o Inter entende, né, que agora não são mais dois grupos de trabalho. A gente está falando de um grande grupo de jogadores, né, que compõem aí o Campeonato Gaúcho e o que estavam fazendo a pré-temporada desde o dia 3 de janeiro. Então agora se somam, né, os dois grupos. O Pesolano é quem comanda, obviamente, né, auxiliado pelos seus auxiliares da comissão que ele trouxe e pela comissão que estava comandando esse time no Campeonato Gaúcho no começo lá da pré-temporada e que foi quem esteve, né, à frente aí contra o Novo Hamburgo, comandado pelo Pablo Fernandes. A tendência é que o time de hoje tenha uma mescla de jogadores experientes e garotos, tá? Então não devemos ter ainda nomes do profissional como Alan Patrick, Rafael Borré, Bernabei, né? A tendência é que seja um time ainda com bastante garotos, tá? Qual é a projeção de time que a gente está fazendo? O Ivan no gol, então já é uma novidade, né? O Ivan tomando a vaga do Antony. Na lateral direita sai o Alan Benítez e entra o Bruno Gomes, né, no setor, mostrando aí que há uma carência, né, visto que o Bruno Gomes vinha sendo trabalhado como meia no ano passado, volta, né, para a lateral direita nesse jogo. Gabriel Mercado entrando na vaga do Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Alisson, né, permanecem os dois aí que jogaram contra o Novo Hamburgo. No meio-campo, a dupla de volantes é a mesma, Ronaldo e Benjamin, né, o grande destaque aí do primeiro jogo, o volante ganês. Na frente, uma mudança. Entra o Bruno Tabata na vaga do Raikkonen, né, pelo lado direito. O Alex permanece centralizado. E na esquerda joga o João Vitor, né, jogador que entrou no segundo tempo na vitória contra o Novo Hamburgo. Para mim teve um desempenho bem melhor do que o próprio Raikkonen e também do que o Gustavo Prado. Então vai ter uma oportunidade a partir do que demonstrou, né, na vitória colorada contra o Noia no domingo. E na frente o centroavante é o João Bezerra, então não muda, tá? Então temos aí algumas mudanças, é um time mesclado. Eu também não vou julgar, gente, acho que sim, né, o Inter tem que encarar o Campeonato Gaúcho como segundo, terceiro plano da temporada. Acho que o principal foco tem que estar no Campeonato Brasileiro, o Inter tem que ter os reforços aqui para o Brasileirão, o Inter tem que ter o time pronto, né, para jogar essa competição, mas eu não vejo com maus olhos também, né, esses jogadores estarem em campo e conseguirem, né, a possibilidade de fazer um grande jogo, tá? Então Inter e Monson jogam hoje à noite lá no Paço da Areia. O Monson, né, que empatou, né, o primeiro jogo da temporada e agora, né, tenta a sua primeira vitória dentro do Campeonato Gaúcho, tá bem? Não esquece que esse jogo está disponível lá na KTO, tá? Tô dando uma olhada nas odds aqui para Inter e Monson pagando 5,20, o empate 3,35 e o Inter pagando 1,64. Eu tô apostando, gente, numa vitória do Inter por 2-0. Essa odd tá pagando 6 lá na KTO, tá bom? Então faz o teu cadastro, lembrando, né, que a KTO tá com aposte e ganhe. Então o que é isso? Você vai lá na aba, né, promoções, diz que aceita participar, monta uma odd de no mínimo 1,8,
a partir de 3 seleções, né? Vamos lá, o Inter ganha sem sofrer gols e faz mais de 1,5 gol, que é o meu palpite, né? O 2-0. A partir daí, gente, você já ganha uma outra aposta de R$10 para palpitar na KTO, independente se essa aposta bateu ou não. Então, te registra lá que é uma baita promo que a KTO tá fazendo, tá bom? Falei sobre Bruno Gomes, né, que deve começar o jogo hoje como lateral direito, e ele, de longe, é o jogador mais valorizado dentro do mercado do Internacional, tá? O Inter já recusou 2 ofertas milionárias por ele, uma do Bahia, que ofereceu um jogador em definitivo, e mais, né, 4 milhões de euros. O Inter recusou essa oferta. E o Atlético Paranaense foi o time que mais colocou dinheiro, botou mais de 5 milhões de dólares, né, numa possível contratação do Bruno Gomes, recusada aí pelo Internacional. Porque o Inter entende, né, que ele é um jogador fundamental, um pilar do time nesse momento, nas ideias do técnico Paulo Pesolano, e só liberaria, né, o Bruno Gomes a partir de uma proposta irrecusável, né, em especial vindo do exterior, visto que o Bruno, né, é um jogador que tem passaporte europeu, então facilitaria, né, a cidadania europeia dele em alguns clubes. Mas nos últimos dias, né, tivemos uma sondagem um pouquinho mais forte do Palmeiras. Muito tem se falado aí numa possível troca de jogadores, né, entre Inter e Palmeiras. E aqui eu quero deixar claro uma coisa: essa informação ela vem do Palmeiras, ela vem de dentro do clube. Não vem do Inter, não foi o Inter que está procurando, é o Palmeiras que está vendo que o Inter quer o Bruno Rodrigues, né, atacante que hoje é reserva, né, lá do Palmeiras, e o Inter ainda tem a dívida, né, do Bruno Tabata, né, que dá em dias, parcelas e tal, não tem nada atrasado, mas, né, poderia ser uma possibilidade do Inter também abater este valor, né, sem desembolsar grana. Então, o Palmeiras tentou isso, né, o Inter declinou da ideia de liberar o Bruno Gomes, que, como eu disse, né, deve ser o titular hoje da lateral direita do Internacional nesse duelo contra o Monson. Deixa eu te lembrar uma coisa importante também fora do campo, gente. Já dá para pagar o IPVA 2026 com desconto de bom motorista e bom cidadão, 22%, lá na Zapay. ZAPAY. E além de tudo isso, ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Lembrando, né, que vale IPVA, licenciamento, multa, não dá para rodar com licenciamento vencido. Então, bora pagar as tuas dívidas lá na Zapay, vamos fazer que nem o Inter, né, tentando achar aí os moldes. A Zapay te dá ótimas condições e desconto, tá bom? Então, baixa o app que está disponível de forma gratuita aqui na descrição do conteúdo. Para a gente fechar, eu quero trazer uma informação que foi levantada pelo Lennon Haas, né, que tem canal aqui no YouTube também, né, um cara que fala do Inter. Ele trouxe a informação de que o Renzo Saravia pode voltar ao Internacional, tá? Ele não renovou o contrato com o Atlético Mineiro, está livre do mercado, e o Inter teria aberto conversas aí com esse jogador. Segundo ele, né, o nome agrada internamente. Lembrando que o Saravia, né, vestiu a camisa do Inter entre 2020 e 2021, fez parte, né, daquele elenco vice-campeão com o Eduardo Cudê no primeiro momento, onde ele teve, né, aquela grave lesão, acho que num jogo contra o América de Cali, né, lá na Colômbia, e depois não jogou com o Abel, né, volta a jogar já quando o Inter é treinado pelo Miguel Ángel Ramírez. Teria uma fácil adaptação, uma oportunidade de mercado, mas eu confesso aqui, tá, respeitando a apuração do Lennon, que eu ouvi mais o nome do Angileri, que é um argentino, lateral esquerdo, né, que também está livre no mercado e que é um jogador que conta com a admiração do Fabinho Soldado. O Renzo, né, seria mais um estrangeiro, né, então o Inter teria também, né, de ver essa possibilidade aí dentro da janela de transferências. Mas, de qualquer forma, né, fica a informação e eu quero saber se você gostaria do Saravia, né, de volta ao estádio Beira-Rio. Chegou até o final? Deixa teu like e não esquece. Hoje, após o jogo de Monson e Inter, vou estar ao vivo para a gente repercutir tudo que foi, né, esse jogo lá no Passo da Areia, né, com, né, o pós-jogo, né, então deixo o convite para vocês, o juiz apitou, a gente vai estar ao vivo já para repercutir tudo do Colorado, tá bom? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!